Papo Cabeça, direitos da pessoa autista. Vamos falar hoje sobre um tema extremamente importante. A Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, determinou que a pessoa com transtorno do espectro autista, ou TEA, é considerada uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Primeiro, a gente precisa deixar bem claro que é uma lei federal, portanto, ela vale em qualquer ponto do nosso país, em qualquer lugar do Brasil. Consequentemente, isso muda muito como as pessoas com TEA elas são tratadas, mas muita gente nem sempre sabe de tudo isso. Por isso que é tão importante essa conversa aqui de hoje. Nosso papo de hoje é com Andressa Oliveira, que é uma advogada especialista em direito com a pessoa autista. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Andressa, que honra, que bom que você está aqui com a gente no Olho Clínico. Eu que agradeço, a honra é toda minha poder falar de um assunto tão importante, principalmente com o senhor, então eu que agradeço mesmo o convite e vamos em frente para trazer mais informações para a população. Andressa, a pessoa tem autismo e agora nós sabemos que tem muito mais direito do que ela mesma imagina, ou os familiares, ou quem gosta e quem vive perto. Exatamente. Como a pessoa pode ficar sabendo dos direitos e os benefícios que ela pode desfrutar e ter direito por uma lei federal que já existe? Exatamente. Então, hoje a gente tem as redes sociais que ajudam muito nesse aspecto para trazer essas informações, mas as informações específicas dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, eu sempre falo que a fonte mais confiável vai ser um advogado especialista no assunto, tá? Inclusive, eu já formei mais de 1.500 advogados, doutor. Eu dou aula sobre direito... Sobre esse assunto especificamente. Sobre esse assunto. Eu tenho um curso específico, reconhecido pelo MEC, em que eu já formei mais de 1.500 advogados relacionados nesse assunto específico. Então é muito importante todos saberem que existem profissionais especializados nesse assunto do direito das pessoas autistas, que é a melhor fonte para buscar o conhecimento desses direitos. Bom, uma questão muito importante, né? Quando a gente fala de saúde suplementar, porque no Brasil nós temos o Sistema Único de Saúde e a saúde suplementar, que pode ser privado, você vai lá e paga, ou então nós temos os planos de saúde, seguros, operadoras e assim sucessivamente. Todo plano de saúde atende autista? Outra coisa, as famílias podem ter acesso a essas informações quando contratam um plano? Isso, todos os planos, eles devem atender as pessoas com transtorno do espectro autista, não pode ter de nenhuma forma a negativa, no caso de contratação, por ter ali alguém com transtorno do espectro autista. Então vamos lá, isso não pode ser um critério de exclusão. De forma alguma. Ou ser encarado como algo, uma doença pré-existente. Eu estou falando esses termos bem... muito importante. Para ficar bem claro, não pode. Não pode ser considerado uma doença pré-existente. A própria lei Berenice Piana, que é a lei que você mencionou inclusive no início, é uma lei que trouxe o reconhecimento como deficiência. Então a deficiência é uma condição que já nasce com a pessoa, então a gente não considera uma doença pré-existente. Isso inclusive impacta naquela situação de carência. É uma característica, é uma condição inerente ao nascimento. Exatamente. E quando a gente fala dos planos de saúde, por exemplo, aquela carência que normalmente é exigida, né, de 2 anos para aquelas pessoas que têm uma doença pré-existente, por exemplo, isso não se aplica para as pessoas autistas, porque elas, como eu disse, têm uma condição, é uma deficiência, tá? Então, essa questão de carência, a negativa de algum tratamento ou da própria contratação do plano de saúde, isso não pode ocorrer. A lei de planos de saúde, a ANS, enfim, isso é totalmente proibido pela nossa legislação. Andressa, quem não tem um plano de saúde, né, mas precisa se tratar, é possível conseguir esse tratamento ou ter acesso a esse tratamento pelo SUS? É plenamente possível. Existem alguns requisitos, alguns critérios que devem ser observados, como, por exemplo, deve ter um relatório médico bem especificado, determinando quais são as terapias, tá? A carga horária dessas terapias, a urgência dessas terapias. Isso é muito importante para que o sistema público, inclusive, não forneça qualquer terapia, né? Então, tem aquela terapia específica que aquela criança ou aquela pessoa precisa. E o Sistema Único de Saúde, ele deve sim fornecer. Então, são caminhos um pouco, assim, distintos dos planos de saúde. Umas ações judiciais, quando a gente fala em planos de saúde, elas correm de uma forma mais tranquila. Quando a gente lida com o órgão público, com o sistema público, às vezes vai ser necessária ali uma perícia
pelo IMESC, no estado de São Paulo, né, ou em outros estados, enfim, uma perícia que vai ser realizada para avaliar se é necessário ou não a aplicação daquela ciência ou método específico naqueles tratamentos. Mas é plenamente possível e eles devem fornecer. Deixa eu falar uma coisa, uma forma bem simples, tá? 5. Eu quero que você me dê, para mim e para todos os nossos seguidores que estão nos assistindo, 5 principais direitos da pessoa com um transtorno do espectro autista aqui no Brasil. Então eu vou falar até de uma forma que eu falo para os meus alunos, que é uma forma fácil de identificar e decorar. Eu tenho um método que é o método GPSA. GPS, para você se localizar. E por que GPSA? G de direitos gerais. Então, alguns direitos gerais: saque de FGTS, isenção de IPVA, direitos educacionais, prioridade. Também tem desconto em passagens aéreas para acompanhante de pessoa autista que precisa de um acompanhante. Então, pronto, esses são os direitos gerais, existem outros. E temos o GPP de previdenciário, do GPS, então nós temos o P de previdenciário, que são as aposentadorias das pessoas com deficiência, que abrange as pessoas autistas, principalmente aquelas que têm um diagnóstico tardio, que conseguem trabalhar, têm uma vida independente, essas pessoas conseguem se aposentar mais cedo. E temos também pensão por morte, que faz parte dos direitos previdenciários, né? Que é uma pensão por morte vitalícia. Então, mesmo que aquela pessoa tenha mais de 21 anos de idade, ela consegue continuar recebendo este benefício. Então, GPS. S de saúde, né? Então nós temos os tratamentos, medicamentos, tudo aquilo que for necessário ali para o tratamento dessa pessoa. E o A, que eu acrescentei no GPS, que é o assistencial, que é justamente o benefício de prestação continuada, um benefício de um salário mínimo que é pago pelo governo, né, através do INSS, para as famílias de baixa renda, quando se comprova ali o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Vitalício. Enquanto permanecer a condição de renda, baixa renda. E, óbvio, essa condição ela não tem cura, então, no aspecto da deficiência, sim. Aí tem que só analisar o critério de renda. Agora, vamos pensar o seguinte, e eu quero que você explique isso, porque vem uma pergunta derivada. Existem níveis de... Níveis de suporte. De suporte. Isso. Explica um pouquinho sobre quais são esses níveis. Isso, nós temos então hoje reconhecidos 3 níveis de suporte. Certo. Por que níveis de suporte? Qual é o suporte que aquela pessoa precisa, né? Ela precisa de muito suporte, um pouco de suporte, né? Então por isso que a gente tem ali essa nomenclatura níveis de suporte. Então, nível 1, nível 2 e nível 3. Então, o nível 3 a gente fala que é aquela pessoa que precisa de muito suporte. Eu, por exemplo, tenho uma sobrinha nessa condição, né, de nível 3 de suporte. Então, ela, por exemplo, é não verbal, né? Tem algumas outras dificuldades de interação. Então, as dificuldades são maiores para essas pessoas com nível de suporte 3. E, consequentemente, os tratamentos que essa pessoa precisa, né, vai, com certeza, demandar muito mais estímulos, muito mais carga horária nesse tratamento. Temos o nível de suporte 2, que aí a gente fala que é um moderado, né? E o nível de suporte 1. Esse nível de suporte 1, na verdade, ele veio até para substituir o que a gente chamava de Aspengers, lembra? Sim. Então a gente falava, os inteligentes, a gente vê aquelas séries, né? Então, às vezes, até a pessoa fica confusa, porque quem não tem muito conhecimento de autismo em si, às vezes fica só com aquela visão daquela série, daquele médico, né, hiperinteligente, Sim. ou daquele contador, né? Não sei se você conhece essas séries Sim. que falam sobre esse assunto. Só que não é bem assim. Mesmo tendo um hiperfoco, uma inteligência, sendo aquelas pessoas com uma necessidade de um suporte menor, elas também têm as outras dificuldades ou necessitam de alguns tratamentos também, né? Então, a interação social ela é muito afetada. Então, nós temos esses 3 níveis de suporte. É claro que alguns direitos, até vou dar um exemplo, como o saque do FGTS, que eu dei o exemplo dos direitos gerais. O saque do FGTS para essas famílias, o nível de suporte 3 é possível conseguir esse saque de forma administrativa através da Caixa Econômica Federal. Já o 2 e 1 não consegue administrativamente, por exemplo, precisa ingressar com processo judicial. Então nós temos ainda uma diferenciação nesse tratamento das pessoas com transtorno do espectro autista. A Lei Berenice Piana, na verdade, ela não traz uma diferenciação. Ela traz que esses direitos devem ser aplicados de forma igualitária para todas as pessoas com transtorno do espectro autista. Então eu falo isso ainda na legislação, a gente precisa movimentar, né, muito o Poder Judiciário ainda, infelizmente, para ajudar ainda essas famílias. Agora, do ponto de vista judicial, para uma pessoa ser declarada, né, com transtorno do espectro autista,
Que documento precisa? Um laudo médico? Tem alguma especialidade que precisa estar carimbando ali e atestando? Como é que funciona? Isso. A especialidade do médico não precisa, mas a gente sempre orienta ser um neuro ou um psiquiatra, tá? Então, se for uma criança, a gente sempre orienta um neuro infantil, um psiquiatra infantil, se for um adulto, um neuro ou um psiquiatra para identificar isso. Mas como que o médico vai conseguir colocar, então, no relatório esse diagnóstico? O diagnóstico, né, o nome da condição Isso, e o e nível de de suporte. suporte. Isso, através das avaliações. Certo. As avaliações terapêuticas, que é feito por uma equipe multidisciplinar, né? Então, compõe ali nessa equipe os terapeutas ocupacionais, psicólogos, temos também, por exemplo, fonoaudiólogos. Então, através dessa investigação prévia, de uma avaliação que vai ser feita, esses relatórios de avaliação são muito importantes também, mas o documento mais importante para o âmbito judicial vai ser o relatório médico, que vai constatar, então, o diagnóstico ou uma hipótese diagnóstica, que já pode buscar tratamentos mesmo com uma hipótese diagnóstica. Então, vai trazer aquele diagnóstico, todas as necessidades dessa criança ou dessa pessoa, todos os tratamentos, as terapias necessárias, né? Inclusive a carga horária, a especialização de cada terapeuta, isso é muito importante também trazer. Então eu falo que esse é um relatório perfeito. O médico, quando coloca todos esses detalhes, a busca por esses direitos, com certeza, fica muito mais facilitada. Agora, falando de trabalho, tá? Como é que funciona o mercado de trabalho para uma pessoa com um transtorno do espectro autista? E assim, como que as empresas, pensando aqui, isso pode ser, obviamente, um trabalho público ou empresarial, ou até mesmo independente, né? Isso. Mas como que as empresas lidam com isso? Exato. Hoje, as pessoas com transtorno espectro autista, principalmente depois da Lei Benício-Piano em 2012, como elas são pessoas com deficiência, tendo este relatório, conforme nós mencionamos, elas podem se candidatar, por exemplo, a vagas PCDs, mas também não necessariamente. Ela pode ocupar uma vaga comum, que mesmo assim vai ter todos os direitos garantidos, principalmente a questão de uma aposentadoria, por exemplo, da pessoa com deficiência, mas ela tem o direito, quando ela cumprir, quando ela consegue uma vaga PCD, de ter alguma adaptação necessária ali para a realização do trabalho. Então, suponhamos, uma pessoa com nível de suporte 1, que exerce um excelente trabalho interno, né, ali a gente vê bastante gente da tecnologia da informação e tudo mais, mas ela não tem ali uma interação social. Então ela não consegue, às vezes, exercer um bom trabalho em meio a muitas pessoas no mesmo ambiente, então ela precisa de um trabalho numa sala mais reservada ou até mesmo home office. Então isso deve ser fornecido para essa pessoa, né, diante dessas necessidades que ela tem, por conta dessa questão PCD. E é claro que a gente vê hoje essas informações sendo muito mais disseminadas aí nas redes sociais, né? O pessoal está falando bastante sobre transtorno do espectro autista, isso é muito bom para trazer justamente essa conscientização de inclusão. Não, na verdade, a gente não vai inserir, a gente vai incluir, né, essas pessoas também nos ambientes de trabalho, então essas empresas estão buscando maiores informações sobre isso, isso é muito bacana. O que eu achei bem bacana aqui que você deixou claro é que existem duas formas da pessoa ingressar. Então vamos imaginar. Nível 1, a pessoa entra numa empresa ocupando uma vaga especial para isso. Ou então, uma vaga normal. Como? E depois que ela está trabalhando, ou quando ela ela fala, olha, eu estou numa situação que eu tenho aqui um relatório e eu gostaria de ter acesso a algumas características diferenciadas. É lógico que uma coisa é a pessoa descobrir ali, enquanto está trabalhando, ou ela já saber previamente. Porque ela até pode aplicar para o emprego sem ficar procurando essa vaga especial. Exato. E aí, na verdade, é garantido a ela esse direito em especial. Exatamente. Só que quando a gente fala até mesmo em serviço público, vou dar um exemplo, nós temos uma lei federal que cuida dos servidores federais. Quando a gente fala em servidores federais, ou até mesmo os estaduais e municipais, quando não tem uma lei própria, a gente utiliza a federal como analogia, essas pessoas têm um benefício a mais do que as que trabalham na rede privada. Que no caso são ali, nós temos a possibilidade de redução da carga horária de trabalho. Esses servidores, eles têm essa possibilidade de redução da carga horária de trabalho, justamente às vezes ali porque pode desencadear algumas crises. Então, a nível de esporte 1, tudo bem, tá trabalhando ali, mas às vezes precisa de algum momento, de alguma terapia, né, ou de dar alguma pausa. Enfim, eles têm essa possibilidade de redução de carga horária de trabalho, mas somente para servidores. Quando a gente fala de empresas privadas, aí nós estamos falando de seletistas, o que pode ser solicitado para a empresa é uma
a adaptação dessa forma de trabalhar. Então a empresa ela deve adaptar, ela pode sim e deve adaptar quando é possível aquela função, né, ser adaptada. Então tem alguns casos que a função não vai permitir que a pessoa trabalhe, por exemplo, home office. Algumas sim. Então isso tudo tem que ser conversado realmente na empresa para poder exigir. Agora, se a pessoa, por exemplo, não consegue entrar no mercado de trabalho, né? Como é que faz para garantir uma aposentadoria, pelo menos, né, sem essa questão do trabalho mesmo, né? Esse direito ele está assegurado mesmo? Isso, não existe uma aposentadoria, mas existe o benefício assistencial. Só que esse benefício assistencial, ele é somente para as famílias de baixa renda. Tá? Então, temos que tomar Quando cuidado. você fala sim. baixa renda, eu imagino que tem um critério bem objetivo, um divisor bem claro. Qual que é esse divisor? Temos um divisor no âmbito administrativo, que é um quarto, é um absurdo, doutor, mas é um quarto do salário mínimo por pessoa dentro da casa. Então, nós vamos pegar a renda familiar de todos que moram ali naquela casa e dividir pela quantidade de pessoas que tem naquela casa. Então, quanto que deu a renda? Um quarto do salário mínimo, tem que ser até um quarto do salário mínimo por pessoa. É menos do que isso, pronto. No administrativo não passa. Na justiça, o critério é um pouquinho maior. Nós já estamos falando de meio salário mínimo por pessoa. Então, isso que é ser baixa renda. Ter o cadastro único no cadastro do governo federal, no cadastro de famílias de baixa renda do governo federal. Tá? Então, ativamente, a família precisa estar cadastrada. Exatamente. Precisa fazer esse cadastro, depois vai solicitar esse benefício. Se negado, buscar o Poder Judiciário por conta desse critério. Aonde a pessoa consegue essa ajuda para... Porque você imagina, eu fico imaginando o seguinte, porque tudo se conversa, né? Eu digo assim, a dificuldade econômica, o nível de instrução. Então, às vezes, a pessoa tem esse direito, ou pelo menos ela pode entrar dentro dessa categoria, mas ela não tem esse recurso. É o serviço social, onde uma pessoa que está escutando a gente aqui, que de repente fala, opa, peraí, eu faço parte desse time e não estou cadastrado em lugar nenhum. Isso. O pedido administrativo não precisa de ajuda, por exemplo, de um profissional, um advogado para fazer. Então, a pessoa vai no cadastro único, no CRAS, né? Faz o cadastro no CRAS da cidade, o CRAS mais próximo da residência, faz o cadastro único do governo federal, vai então levar os documentos da família, a renda, tudo mais. Passou, fez o cadastro. Depois do cadastro feito, vai ao INSS fazer a solicitação do benefício. Na verdade, nem vai mais, hoje é tudo pela internet. Então, acessa o portal do meu INSS, faz a solicitação. Vai passar por perícia médica e perícia social. Então, tem essas duas perícias que são realizadas no próprio INSS, tá? Então, passou, ótimo, maravilha, vai começar a receber. Não passou por conta do critério de renda, que está ali entre um quarto e meio salário, pode procurar um advogado. Infelizmente, a Defensoria Pública, ela não pode fazer esse tipo de serviço. Então, tem que ser um advogado particular, mas esse advogado, os advogados previdenciaristas, né, a gente já está acostumado que, como é um benefício que, na verdade, vai vir como retorno uma renda, que pode até mesmo ser vitalícia, dependendo da condição de renda dessa família, normalmente o critério de pagamento, vamos dizer assim, para esse profissional é com a concessão desse benefício. Né? Então, a venda, a concessão, vai fazer o pagamento ali para o profissional que auxiliou na concessão desse benefício. E agora, assim, bem prático, né? Se a pessoa está dentro dessa condição, o mais importante é, de fato, ter esse contato e essa informação para os órgãos públicos, de uma maneira geral. Exatamente. Muitas vezes a gente percebe, quem está sentado lá de cá, como profissional, que existe ainda preconceito. Não é preconceito das outras pessoas para com quem manifesta o transtorno do espectro autista. A própria pessoa, às vezes, né, tem um nível mais leve e fala, mas eu não quero ser encarado como alguém que tem deficiência. E muitas vezes está se privando de alguns direitos. Né? Então, como você falou, passagem aérea com acompanhante, um lugar a gente já sabe disso, um lugar na fila, um caixa especial, a gente sabe da questão da impaciência, da ansiedade, da dificuldade de relacionamento interpessoal. Então, tudo isso já foi pensado e é um benefício que as pessoas têm. Exatamente. E elas, muitas vezes, a própria família, eu falo que isso é muito importante, a família conscientizar. Porque começou ali, principalmente a criança,
2 aninhos, né? Tem ali aquelas fases de desenvolvimento. Então, tem aquela fala que eu converso muito com os terapeutas, né? Com os profissionais da área da saúde, que eles falam, a cada criança tem seu tempo. Não, na realidade, existe sim, né? Um desenvolvimento daquela criança. Então, chegou aos 2 aninhos, não tá com dificuldade ali na fala, tá percebendo que tá andando nas pontinhas dos pés, tem algumas estereotipias. Então, peraí, vamos investigar, né? Então, as famílias não podem realmente fechar os olhos, porque quanto mais cedo começa esse tratamento, melhor vai ser para o futuro dessa criança. Tem casos que sai de um nível de suporte 3 para o nível de suporte 1 e a pessoa consegue ter uma vida independente, e esse que é o foco, né, doutor? Exatamente. Andressa, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. E por compartilhar informações tão importantes com todos nós. Eu que agradeço e até a próxima. É isso aí. Pessoal, a gente fica por aqui. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Informações extremamente importantes. Escreva aqui sua dúvida, seu comentário. Vamos levar essa informação para frente, que é muito importante para todas as pessoas que moram aqui no nosso país. Beijo no coração, uma ótima semana.